You say you'll be down in 5. The smell of your perfume is floating down the stairs. You're fixing up your hair like you do. I know that I'll be a mess the second that I see you. You won't be surprised, it happens every time, it's nothing new. It's always on a night like tonight. I thank God you can read my mind, 'cause when you look at me with those eyes, I'm speechless, staring at you standing there in that dress. What it's doing to me ain't a secret, 'cause watching you is all that I can do. And I'm speechless, you already know that you're my weakness. After all this time I'm just as nervous every time you walk into the room. I'm speechless. It started when you said hello, just did something to me. And I've been in a daze ever since the day that we met. You took the breath out of my lungs, can't even fight it, and all of the words out of my mouth without even trying. And I'm speechless, you already know that you're my weakness. After all this time I'm just as nervous every time you walk into the room. I'm speechless. Oh, you know it, baby.
Venho agradecer.
Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Eu sou o pastor Leandro Feliciano e tenho o prazer de estar aqui nessa tarde tão abençoada. Quero dizer a todos os amigos, parentes, familiares, aos irmãos da igreja que vocês são muito bem-vindos neste lugar. Com certeza você faz parte de uma lista muito pequena de gente que é muito amada por esse casal. Mas há um que ele é o convidado mais importante desse dia, que é o Espírito Santo. E ele já se faz presente nesse lugar. Mas eu gostaria de ainda te pedir para ficar de pé mais uma vez, para nós louvarmos e adorarmos a Ele, para que a presença manifesta dEle possa inundar este lugar. Feche os seus olhos onde você está. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Nós oramos, ó Deus, e clamamos pela Tua presença nessa tarde. Te adoramos e entronizamos o Senhor. Seja o centro desse lugar. Espírito Santo, faça aquilo que o Senhor bem querer. Em nome de Jesus. Levante a sua voz, vamos juntos adorá-lo. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Podem se assentar? Hoje é um dia profético, né? Todas as vezes que nós temos um casamento aqui na terra, nós estamos apontando para aquele casamento que acontecerá no futuro. Jesus virá para buscar a sua noiva gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem imperfeições. Mas hoje, além de ser esse dia profético, né, é um dia muito especial para mim, porque tanto o Alisson como a Isadora são pessoas muito especiais, como filhos mesmo na fé,
né? E eu nem diria que esta é uma palavra, mas mais que um desabafo, talvez um conselho de um pastor mais velho, que tem vivido também essa caminhada maravilhosa que é o casamento. E hoje vocês estão diante de uma das maiores decisões da vida de vocês. O casamento, ele é algo que vai influenciar totalmente todas as áreas. E eu tenho descoberto ao longo dos anos, como pastor, que pregar o evangelho, ensinar a palavra, ganhar vidas, ser um pastor de ovelhas não é uma das tarefas mais difíceis. E esses dias eu estava me perguntando, algum tempo atrás, qual é a parte mais difícil, do meu ministério? Eu posso dizer que é ser o homem que eu deveria ser para a mulher, que deveria ser para mim, mais do que todas as coisas juntas sobre a terra, o que tem mais valor. A minha esposa, ela é aquilo que tem mais importância. Às vezes, sou pastor de jovens e eu vejo alguns irmãos, sempre com aquela chama de ganhar o mundo. Muitos deles já me disseram, pastor, eu quero ganhar os Estados Unidos para Jesus, eu quero ganhar a África para Jesus, os africanos movem o meu coração. E eu sempre fico pensando nessas perguntas, ele é tão apaixonado assim pelos africanos, mas será que ele já conheceu algum africano? Há um tempo atrás fiz essa pergunta para um dos jovens e ele me falou que não, pastor, não conheço, mas desde o início eu tenho uma chama no meu coração. Mas eu falei para ele, essa chama e esse amor que você tem pela África, pelos Estados Unidos, ou seja lá qual país for, vai acabar no dia em que você conhecer eles e descobrir que eles têm os mesmos defeitos que qualquer pessoa de qualquer outro país. Por isso eu te digo que ganhar um país não é algo tão importante. É fácil amar alguém que está tão longe de você. O mais difícil é você conviver todos os dias com a mesma pessoa, na mesma casa. Amar quem está perto, muitas vezes, é o complicado. Sabe, Alisson, eu tenho aprendido na minha vida que o lugar onde eu mais preciso da graça de Deus é na minha casa, é no meu casamento. E a única coisa que irá capacitar você a ser esse homem de Deus que a Isadora precisa é a graça de Deus. É a presença de Deus sobre a sua vida. Ela é o projeto mais importante da sua vida. E você precisa ser esse homem que o Senhor chamou para essa mulher. Também vou falar de você daqui a pouco, Isa, mas a responsabilidade primeiro é para o homem. Grandes pregadores não têm o valor extraordinário. Sabe, grandes missionários não são tudo, comparado a um homem comum que ama uma mulher comum dentro de um lar comum. Eu acredito que um homem pode amar verdadeiramente uma filha de Deus. Esse homem ele atingiu um patamar de vida espiritual, um sucesso muito além do que qualquer outro sucesso na face dessa terra. Às vezes as pessoas se empolgam com diplomas, com profissões, até mesmo com o evangelho. Um pastor renomado, tantas pessoas ali, mas sabe que essa não é a parte mais difícil. Acredite, não é difícil ser um homem de Deus diante da congregação, dos discípulos, que pouco te conhecem. Quem verdadeiramente me conhece é essa mulher que está ao meu lado. E eu te digo, não vai demorar muito para você descobrir os defeitos na vida da Isadora. E te garanto, Isadora, mais fácil vai ser para você ainda descobrir que tem muitos defeitos na vida desse homem. Por isso nós não devemos nos casar simplesmente porque achamos uma pessoa bonita. Simplesmente porque ela é legal e eu amo estar perto dela. Não. Eu descobri depois de algumas semanas de casado que eu não era tão altruísta como eu achava que era, que eu não era tão amável, tão espiritual e muitas outras coisas que eu acreditava ser. Eu descobri que, na verdade, tudo aquilo era uma simples convivência com gente que estava longe de mim. Ao casar com uma pessoa, literalmente, a Bíblia ela chama de uma só carne. Você se torna uma só carne. Foi no casamento que verdadeiramente testou todo o calibre do meu caráter. Eu vi a minha vida completamente nua, destampada, diante de uma mulher, diante da minha esposa. E eu encontrei-me querendo,
e necessitando da graça de Deus como nunca antes na minha vida. Quando me deparei com todas aquelas falhas que havia ali no meu caráter, que muitas vezes estavam escondidas porque não tinha ninguém tão perto, eu me vi alguém que necessitava da graça de Deus como nunca antes. Às vezes você está aqui me ouvindo nessa tarde, tem passado por problemas no seu casamento. Eu te digo, quanto mais rápido você chegar no fundo do poço e reconhecer que você não presta e que você precisa da graça de Deus, mais rápido você vai ter um casamento abençoado. O grande problema dos homens e das mulheres é que eles querem ser fortes demais e sustentar uma capa, uma carcaça, que no fundo ninguém tem. Não somos tão bons assim. Sem a graça de Deus, não há nada de bom em cada um de nós. O único motivo e a única, a única coisa que faz com que nós vivamos o propósito de Deus é a unção de Deus. Tem muita gente que às vezes é iludido com os homens, mas não se iluda. Estava pensando em um versículo, e eu acho que não tem versículo que se encaixa melhor do que esse para esse dia, que é Romanos capítulo 8, versículo 28. A Bíblia diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Eu escolhi esse texto aqui hoje porque eu acredito que, embora ele não seja um texto muito lido em sermões de casamento, ele é algo que aponta verdadeiramente para aquilo que vocês estão entrando. Ele expressa aquilo que é a palavra principal de um casamento, que é propósito. Se não tem propósito, irmãos, não há beleza, não há boa companhia, não há amizades que façam um casamento ser duradouro. Eu estou indo já para o 13º ano de casado. Apesar de ser muito novo e muitas vezes as pessoas julgarem, né, quem é esse pastor para estar falando isso? Eu já tenho uma caminhada com a minha esposa. E sabe, hoje eu posso te afirmar que não tem nada que possa fazer um casamento ser bem sucedido do que o propósito. Às vezes tem pessoas que têm empurrado com a barriga, indo aos trancos e barrancos, mas uma verdadeira vida em abundância dentro do casamento tem que ter propósito de Deus por trás. Ambos foram colocados na vida um do outro com uma grande missão. Daqui a 10 anos, o Alisson, Isa, vocês se tornarão aquilo em que um ao outro contribuir para a transformação. Lembre-se disso. Eu vou falar, esse vai ser meu último conselho nessa palavra de hoje. Mas casamento é uma construção. Que vocês tenham esse entendimento. Embora possamos dizer muitas coisas românticas e bonitas sobre o casamento, como um pastor, já ouvi tantos sermões, a base do casamento é algo muito mais profundo. É uma coluna mais forte do que só emoção e do que só sentimentos. É maravilhoso uma festa como essa, a gente chora mesmo de tanta emoção. Quando a noiva entrou, meu Deus, os céus abriram. E isso é poderoso. Mas entenda que nós precisamos também entender qual que é o cerne, a coluna fundamental desse dia. É o propósito de Deus. Quando tem propósito, então tem casamento duradouro. Quando o Senhor é o motivo principal, então nós vamos até que Ele volte ou até que a morte nos separe. Mas o dia em que perdermos o propósito, então se perde o casamento. Por isso que tem muitas pessoas hoje que não valorizam. Estava vendo uma estatística, 65% dos casamentos no Brasil acabam. Sabe por quê? Porque não tem propósito. É gente casando só porque é bonitinho. É gente casando só porque a amizade é maravilhosa. Era meu melhor amigo. Mas depois que entraram dentro da casa, se tornou uma tragédia. Porque não entendem que o propósito de Deus é o principal. Todas essas coisas são importantes. É importante ver os olhos do Alisson brilhar quando você apareceu lá. Amém, Isadora? Eu, mesmo de longe, eu vi o seu sorriso quando olhou para ele lá de cima. Amém? Isso é maravilhoso. Mas, infelizmente, isso tudo vai passar. A beleza vai passar. E o que vai ficar para o final é o propósito de Deus. Sabe, irmãos, o que faz com que eu, até hoje ainda, ao chegar perto da minha esposa, por muitas vezes dá aquelas borboletas na barriga e aquele sentimento, é o propósito.
Estava conversando com ela agora, está com praticamente 9 meses, a barriga está enorme. Mas parece que a cada dia eu estou mais apaixonado por essa mulher. Mas sabe que essa paixão ela não vem de mim, ela vem do Senhor. O que vai fazer você permanecer apaixonado pela sua esposa, pelo seu marido todos os dias, é a presença de Deus. Casamento é algo espiritual, não foi feito para fazer de qualquer maneira, de maneira carnal, natural. Não! Todas estas coisas, belezas, o exterior é importante. Mas eu me casei acima de tudo porque vi na minha esposa um propósito. Eu já conversei com vocês a respeito disso, diversas vezes. E que vocês saibam sempre. Eu sei que hoje o propósito está claro na cabeça de vocês. Mas que esteja claro durante todos os próximos anos. Porque é Ele quem sustenta. Muitos jovens têm esse pensamento: quero me casar porque sinto bem ao lado dela, porque sou apaixonada por ele, quero ser feliz e etc. Mas o que você vai fazer quando ela ou ele já não for um jovem, uma jovem tão atraente assim? Veja que a base do casamento, né, é o amor, mas que amor que é esse? Essa palavra é uma palavra muito deturbada nos dias de hoje. O mundo transformou muito e banalizou. O amor que se entrega pela vida do outro, que não se preocupa consigo mesmo. Deus me deu minha esposa para que eu pudesse dedicar a minha vida, o meu amor inteiro é para ela. Não tem divisão, nem amizades com outra mulher. Essa é um pouco radical mesmo, mas essa é a realidade. Hoje em dia sempre foi assim. Mas hoje em dia querem defender e levantar uma bandeira que um homem casado pode ter amizade com outras mulheres e etc. Isso não existe. Todo o seu amor e toda a sua dedicação. Limpa aí, Isa, ajudei. Já começa a ajudar desde agora. É para essa mulher e este homem que estão ao seu lado. Sabe, algumas pessoas elas falam que casamento é 50%. Tem muitas musiquinhas por aí, né? A minha cara metade, a metade da laranja e etc. Né? Mas eu acho isso um absurdo. Casamento nem chega perto de ser 50%. Algumas pessoas um pouco mais profundas, elas dizem que a matemática do casamento é 100%. O Alisson, você tem que entregar 100% pela Isa. Isadora, você tem que entregar 100% para o Alisson. Mas eu ouso dizer que essa matemática ainda não é a verdadeira. Não é 100%, 100%. Mas é 100% barra 0%. É assim que um casamento acontece. Como assim, pastor? Eu vou explicar. Vocês estão entrando hoje numa jornada que ela só vai funcionar se for 100% de entrega sua ao Alisson, esperando 0% dela. E isso vice-versa. Quando vocês entender que você tem que dar 100% para ele e que você não precisa esperar nada em troca, o casamento de vocês será uma bênção. O grande problema é que as pessoas até entregam 100%, mas estão esperando 100% de volta. E começa um jogo de cobranças. Injusto, porque ninguém é capaz de suprir ninguém além do Senhor Jesus. Ele é o único que é a verdadeira satisfação, a verdadeira alegria. Homem nenhum tem capacidade natural de fazer uma mulher 100% feliz. E vice-versa. Que nós possamos entender isso. As ferramentas que vocês têm para fazer isso, certamente, não são um martelo e uma serra. As ferramentas serão as atitudes em Deus que cada um de vocês irão tomar. Talvez alguém se pergunta, mas qual é o verdadeiro propósito do casamento? Alguns vão dizer que é que o outro possa atender às minhas necessidades, preencher o vazio que está dentro de mim, ocupar os meus dias de tristeza, de solidão. Mas não é isso. O verdadeiro propósito do casamento, o Alisson e Isa, é que ambos sejam conformes à imagem e semelhança de Cristo. Esse é o propósito. Nós estamos nessa terra, você querendo ou não, essa é a realidade, de uma maneira passageira. Nós estamos sendo transformados na imagem e semelhança do Senhor Jesus. Vamos, sim, ter momentos de prazer, porque Ele quis nos dar. Mas o intuito principal de estarmos aqui é para que um dia nós venhamos a encontrar com eles em nome de Jesus. Sermos crentes vencedores. Amém?
E qual que é o lugar, a escola principal? O casamento. Nós vamos nos envolver como a igreja, assim como vocês hoje. Lideram, salvam vidas, batizam pessoas, isso é maravilhoso. Mas a maior escola que vocês terão, o maior laboratório de Deus, se chama casamento. É lá que tudo vai vir às claras, é lá que todos os defeitos vão aparecer, e é lá que Deus vai moldar cada um de vocês. Muitos querem um casamento perfeito, mas isso é uma grande ilusão, é uma utopia. Entenda isso, não existe casamento perfeito, esposa perfeita, marido perfeito, não! Isso vai ser construído, amém, irmãos? Estamos em um grande processo de transformação. Deus não deu uma esposa perfeita, nem mesmo para Jesus, que era o único que merecia, convenhamos. Não tinha pecado, nunca errou. Ele merecia sim uma esposa gloriosa, perfeita, era ou não era? Mas Ele nos deu, decidiu casar conosco, mesmo quando estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. Meu Deus! Se Jesus que era assim, quanto mais vocês. Por isso vocês não têm hoje um casamento perfeito, preciso dizer isso, preciso ser claro. Mas acredite, quando vocês colocarem o Senhor Jesus no centro, quando vocês entenderem que a essência dele é o amor condicional, incondicional, a graça dele pode superabundar, e é isso que ele está aperfeiçoando em nossas vidas. Nós seremos então cheios das condições e das ferramentas corretas. Não é para ser na força do braço, não é da base de martelo, serra, não. É na força do Espírito Santo. É aí que nós vamos sim desfrutar de uma vida em abundância. Vocês vão aprender que, embora ambos sejam dotados de muitas perfeições, muitos talentos, existem muito mais imperfeições em vocês do que vocês imaginam. E que nenhum, de fato, cumpre todas as condições que o outro tanto gostaria que cumprisse. Eu me lembro que isso foi momentos de angústia na minha vida. Porque eu amo, né, e amava muito a minha esposa no início do casamento, quando eu me deparei com essas circunstâncias difíceis dentro de mim. O meu desejo era de fazer essa mulher a mulher mais feliz dessa terra. Mas quando eu me deparei com ignorâncias, com palavras duras, que eu mesmo não queria liberar, aquilo foi um choque muito grande para mim, e eu me senti o homem mais podre desse mundo. Mas foi onde eu cheguei ao fundo do poço, e eu pude clamar pela graça de Deus. E essa graça, ela inundou meu coração, e ela foi me transformando dia após dia. Não significa que hoje eu sou perfeito, mas que hoje eu vivo por ela. E quando ela se manifesta, então eu consigo surpreender esta mulher. Entende, irmãos? Que vocês possam viver hoje dependentes da graça de Deus. Sabe, Isadora, que você possa, né, sempre buscar o Senhor em todas as circunstâncias. Você tem um chamado hoje de cuidar da sua casa, de ser esta mulher, segundo a palavra de Deus, que se tornou tão rara nos dias de hoje. Mas acredite, Deus ele te capacita a vencer esta missão. Esse final de semana passado, eu decidi honrar os meus pastores, e eu estou sendo tão bombardeado na internet com palavras tão chulas, tão grosseiras, porque esse mundo não entende o que é honra. Simplesmente porque eu honrei os meus pastores. Mas as pessoas têm decidido me atacar na internet por causa disso. Da mesma forma, eu quero dizer para vocês, ser um marido hoje, segundo a Bíblia, ser uma esposa, principalmente, Isadora, segundo a palavra de Deus, você vai ser muito atacada. Mas isso tudo já estava escrito. Não há nenhuma surpresa para nós. Esse mundo está de cabeça para baixo, mas nós estamos seguindo aquilo que é o propósito de Deus. Por isso, continue no seu legado, no seu chamado, no seu propósito. Você sim tem uma vida de propósito. E é nesse momento que Ele irá ensiná-los a amar, a cuidar um do outro, quando vocês dependerem da graça de Deus. Mesmo quando não cumprirem as condições. E a razão é esta: você não está nisso por você mesmo, você está nisso pelo outro, para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Ele não te deu um homem simples, Isadora. Você pode perguntar para a mãe dele. Amém? Aleluia. Da mesma forma, Wallace,
Acho que você pode perguntar. O Senhor não te deu uma mulher simples. Acredite. Mas Ele deu o que Ele tinha de melhor para cada um de vocês. Se perguntarem para vocês hoje, haveria outra mulher melhor para você se casar, Wallace? Haveria outro homem melhor para você se casar, Isa? Você pode afirmar com toda certeza absoluta, não. Deus deu a vocês. E tudo o que está nesse pacote é tudo o que vocês precisam. Acredite. No mundo aí fora, dizem que os opostos se atraem. Eu acho essa afirmação totalmente sem base, sem fundamento. Na verdade, vocês estão numa caminhada. E porque vocês já se parecem, inclusive nos defeitos, é que Deus os colocou juntos. Às vezes você vai perceber que o defeito que você tem é o que você vai mais enxergar na pessoa que está aí do seu lado. Mas é assim que Deus faz as coisas. Suas escolhas para nós são as maiores e melhores do que qualquer escolha que nós mesmos poderíamos fazer. Essa é uma das maiores afirmações que eu posso fazer. Daqui a um mês eu vou fazer aniversário de casamento e eu estava refletindo sobre isso. No quanto o Senhor, Ele me conhece bem. Por muitas vezes eu tive momentos difíceis em que eu não sabia o que eu queria. E eu simplesmente falei, Senhor, decide por mim. E no final eu vi que era a melhor escolha. Assim também é o casamento. Vocês estão se casando, acredite, é porque Deus viu o propósito por trás disso tudo. E Ele está hoje alinhando todas as coisas. Eu não preciso ser um profeta para dizer que vocês terão momentos lindos e prazerosos. Mas também terão momentos difíceis. E também não preciso ser um grande profeta para dizer que quando estiverem velhos e olharem para trás, vocês vão agradecer muito mais pelos momentos difíceis do que pelos momentos fáceis. Porque foram naqueles momentos difíceis que vocês tiveram a oportunidade de se parecerem mais ainda com Jesus. Vocês vão olhar para trás e vão se lembrar dessas palavras em nome de Jesus. Valeu a pena. Viver uma vida com propósito não é só sinal de que as coisas vão ser difíceis nos tempos difíceis. Não. Podem ser fáceis, leves, quando tem o propósito de Deus. Há um tempo atrás, alguns meses, eu bati o meu carro e fui para a oficina. Ficamos com o outro carro. A minha esposa, na outra semana, bateu o segundo carro, foi para outra oficina. E aí nós pegamos um carro emprestado de um discípulo e, para finalizar, nós batemos do discípulo também. E eu falei, não vou pegar mais carro emprestado, porque senão nós vamos bater todos. E não é porque nós somos maus motoristas, não. Já tinha uns 10 anos que a gente não batia carro. Mas era uma fase difícil. Mas sabe que eu lembro quando nós entramos naquele carrinho pequenininho, eu entrei pela janela porque a porta tinha afundado, e que nós sentamos e eu olhei para ela e nós começamos a rir. E nós sorríamos e sorríamos e sorríamos, e eu falei para ela, isso só pode ser a graça de Deus. Qualquer um que não tivesse a graça de Deus estaria pensando em suicídio e outras barbaridades numa hora dessa. Mas mesmo naquele momento de crise, nós vimos propósito e nos alegramos. Que vocês tenham esse entendimento. Mesmo nos momentos mais difíceis, Deus ele vai trazer alegria para vocês. Sabe, irmãos, não coloque nada acima, nada dessa vida acima um do outro. O ministério, o trabalho, nada disso pode estar acima da sua esposa e do seu marido. Ela faz parte dele, é uma peça fundamental. Eu amo meu ministério. E se eu perdesse ele, certamente eu iria chorar muito, iria me doer muito. Mas se eu perdesse a minha esposa, com certeza o ministério acabaria, tudo acabaria por um tempo. Iria ter que ver as condições novamente, como seria essa nova liderança, como iria acontecer. Ministério, a vida profissional, até mesmo os filhos, eles vão passar. Estou indo para o meu terceiro. E cada dia que eu vejo, né, eu já estou vendo os outros dois começando a bater as asas. Já saindo debaixo da beira da saia da mãe e querendo voar. E isso vai acontecer. E no final, quem vai ficar juntos? São os dois. Por isso, invista no casamento de vocês. Muitos homens de Deus sonham em querer ganhar o mundo para o Senhor Jesus. E fazem bem.
Mas lembre que o maior projeto de Deus não é a salvação, mas tornar vocês filhos, filho e filha, conforme a imagem do Senhor Jesus. De maneira tal que se vocês se tornarem ambos os maiores missionários que o mundo já conheceu, mas não refletirem um casamento bíblico, que deveria refletir o amor de Cristo, vocês vão fracassar. Vocês seriam um grande fracasso. Agora eu gostaria rapidamente de passar um outro texto, que é Efésios 5:22. A Bíblia diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque é o marido que é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio de lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Lembrem, irmãos, que em todas as situações habituais, a sua batalha será ganha. Os desejos do seu coração para este homem, Isa, será alcançado não por ferroadas, manipulações, ou por uma língua mais afiada do que a do outro, mas tendo uma atitude espiritual. Que vocês entendam que a casa de vocês é a prioridade máxima. Você, o Alisson, nasceu para ser o cabeça desse lar, para ser o líder. Você, Isadora, você nasceu para ser esta mulher submissa, é isso que a Bíblia está dizendo. Alguns não conseguem entender isso hoje e se levantam. Mas não vai ser através de palavras duras, ferroadas, que nós vamos cumprir o propósito de Deus, mas sim através do amor de Cristo. Amém? Existe uma grande diferença da maneira com que Cristo lida com as falhas e como o diabo aponta as falhas. Quando um falhar com o outro, que ele não veja em você uma cara de decepção, de reprovação. Lembre-se que se Jesus aceitou vocês, quem somos nós para rejeitarmos alguém que foi aceito por Cristo, que era perfeito? Que nunca saia de vocês palavras de acusações. Saiba que a partir de hoje, o Alisson e Isadora, a forma de conhecer o tipo de homem que você é e o tipo de mulher que você é, não é mais olhando para você, mas olhando para o outro, olhando para a Isa e sua santificação. Será mostrado o tipo de homem que você é. Amém? Que a palavra, ela diz que ele é o cabeça da mulher, independente de qualquer coisa. A Bíblia, ela está dizendo que o Alisson, se tiver que morrer, que morra você. E que você, Isa, deve ser sempre esta mulher a se colocar debaixo dos braços do seu marido. O mundo não consegue entender isso. E por isso vive em um pé de guerra. Mas que nós possamos hoje seguir o caminho que a Bíblia diz. E assim nós teremos um casamento abençoado. Amém? Que vocês tenham esse entendimento. Essa morte, às vezes, o Alisson, ela é no dia a dia. As lutas virão, né? E lembre sempre que você é o primeiro a morrer. Que ela é a parte que tem que ser, sim, mais cuidada, mais protegida, mais guardada. A necessidade dela é sempre ser protegida. Mas a necessidade do Alisson, Isa, é ser reconhecido. É que você dê espaço para que ele seja o cabeça, o marido, o esposo, o homem do seu lar. Quando isso aqui acontece, irmãos, então nós temos um casamento bem-sucedido. Mas quando nós temos um pé de guerra, gente querendo defraudar, humilhar, então acaba-se com a identidade um do outro. Que vocês entendam a identidade que vocês têm em Cristo Jesus. Sabe, o Alisson, você nasceu para dominar. Você nasceu para reinar sobre essa terra. Mas com isso, sempre lembre que o que é prioridade? É a sua esposa. Tem muitos maridos que têm negociado o seu papel de marido, de cabeça, de o chefe do lar. Mas sabe, Isa, ao mesmo tempo, se coloque nessa posição, se deixe ser guardada. Não veja isso como vergonha de ser protegida pelo marido que Deus está te dando. Mas que você possa ver isso como um privilégio. E por fim, como eu havia já adiantado,
que vocês entendam que o casamento ele deve ser construído. É o lugar no qual vocês são os principais construtores. Casamento é o meio que Deus usou, é a ferramenta que Ele deu para que vocês pudessem, enfim, alcançar este propósito. É o amor de Deus se manifestando através de nós. Amém? Que vocês tenham esse entendimento. Cada lição, cada dia, que seja juntos. Não tem mais essa de isso é meu, isso é seu. Não, isso agora tudo é nosso. Todos os problemas e todas as bênçãos e tudo o que temos. Agora somos uma só carne em nome de Jesus. Amém, irmãos? Sendo assim, eu quero perguntar a vocês hoje, em primeiro lugar, o Alisson, a você. Você aceita receber esta mulher como sua legítima esposa, para honrá-la, supri-la, para ser seu projeto mais importante, para amar e perdoá-la, 70 vezes 7, se for necessário, demonstrando graça por todos os dias da sua vida? Sim. Aleluia. Da mesma forma, Isa, eu quero te perguntar, você aceita ser esta mulher, a mulher de um homem só? Você aceita ser a esposa para honrar, para suprir, para fazer do Alisson o seu projeto mais importante, para perdoá-lo quantas vezes for necessário, demonstrando graça por todos os dias da sua vida? Sim. Aleluia. Diante disso, então, eu quero convidar as alianças para entrar. Meu avô morreu no ano passado, e antes dele morrer eu pude fazer uma pergunta para ele. Qual é o segredo, vô, para viver mais de 50 anos ao lado da mesma mulher? A minha avó, ela é sempre falastrona, e ela já entrou no meio da conversa, e ela falou, é aguentar esse homem do jeito que ele é. Meu avô, com muita calma, voz sempre muito baixinha, e ele disse, realmente, é aceitar ela do jeito que ela é. Sabe, eu posso afirmar para vocês, nós não temos poder para mudar ninguém. O Espírito Santo tem. Uma aliança, ela prevalece quando nós aceitamos a pessoa do jeito que Deus nos mandou. Que todas as vezes que as lutas vierem sobre a vida de vocês, que vocês possam entender que a maior arma que vocês têm é a oração. A cada ano que passa, eu posso afirmar isso diante de todos e de Deus, na presença de Deus. Eu me torno ainda mais apaixonado por essa mulher. E eu não tenho dúvidas disso, que o segredo é a oração. Todos os dias eu oro por ela. Todos os dias. É uma responsabilidade muito grande. Casamento é coisa séria, que as pessoas têm banalizado. Mas sabe que acima do nosso compromisso entre nós mesmos, é o compromisso com o Senhor. Algumas pessoas, elas confundem
E elas acham que o amor, a paixão, deve sustentar a aliança, mas não é. É ao contrário. É a aliança quem sustenta o amor. Algumas pessoas, e muitos dos vários aconselhamentos, já me disseram: pastor, o que eu faço? O amor acabou. Sabe, não existe essa conversa. Nos dias em que você estiver amando pouco ou muito, a aliança prevalece. É assim. Os homens são falhos. São como montanhas russas. Um dia ama mais, um dia ama menos, e aí vai. É uma bagunça. Mas o nosso compromisso com Deus é que deve permanecer. Eu vou permanecer ao lado dessa mulher até que Jesus volte, ou até que a morte nos separe, porque eu fiz uma aliança com o Senhor. Quando eu entendo isso, quando Ele se torna o primeiro lugar, aí Ele dá amor, aí Ele dá paixão, aí Ele dá sorriso, aí Ele dá alegria, aí Ele dá propósito. Mas quando Ele deixa de ser o centro, e nós passamos a olhar para o nosso umbigo e pensar: eu não estou feliz, olha como eu estou, meu Deus, eu preciso, eu. Então perdeu o propósito. Deus te deu 2 olhos para você olhar. Deus, essa é a geração das muitas selfies, né? Que não haja mais fotos suas na sua galeria do que do seu esposo ou da sua esposa. Amém? Mas que vocês possam admirar um ao outro e sempre colocarem num pedestal mesmo. Essa é a minha esposa. A Bíblia chama assim. A esposa é a glória do homem, sabia, Wallace? E a Bíblia diz que ele é o seu cabeça, Isadora. Não é maravilhoso isso? Essas alianças, elas foram feitas de um dos materiais mais raros da terra. Isso mostra que um casamento com propósito nunca teve tão sentido. O ouro. Um casamento com propósito tem se tornado raridade. Alguns dias atrás estava numa pizzaria e uma senhora começou a me olhar, brincando com os meus filhos na pizzaria, e encarava tanto a gente que a gente ficou sem graça. No final ela chegou e disse: parabéns, sua família é muito bonita. É difícil de ver famílias assim nos dias de hoje. Por um lado eu fiquei feliz pelo elogio, mas pelo outro muito triste, porque não deveria ser assim. Mas que venhamos a conservar, que venhamos a influenciar esse mundo e gerar famílias vitoriosas em nome de Jesus. As alianças, elas são sem emendas, para mostrar justamente que não tem fim. É até que Jesus volte. Ela é usada na mão esquerda, no dedo anelar, porque na época, a tradição que surgiu na Europa dizia que havia uma veia que ligava ao coração. Depois descobriram que não é essa a verdade. Mas tem um sentido. Que vocês carreguem essa aliança de vocês no coração. É o lugar onde vem a fonte da vida. Guarde o coração de vocês. Guarde de todas as impurezas desse mundo. Que o casamento de vocês seja um jardim fechado. Não é qualquer um que pode entrar, dar pitaco, dar conselho. Não! Antes, seja o Senhor Jesus em primeiro lugar. A ser o centro, a ser o cabeça. E depois, sim, as autoridades, aqueles que realmente querem o bem de vocês. Amém, irmãos? Por isso eu queria que nós orássemos por essas alianças. Nós vamos fazer um ato profético. Apesar de ser um ritual, nós acreditamos que há poder. Pode colocar sua mão por cima da minha, Wallace? Isto. Queria que você apontasse as suas mãos para cá. Nós vamos consagrar essas alianças nessa hora. Senhor, que acima dessas alianças seja a aliança no coração deles. Mas eu quero consagrar hoje, ó Deus, essas alianças ao Senhor e declarar que todas as vezes que eles olharem para elas, eles possam, ó Deus, se lembrar do propósito, do compromisso que eles hoje estão firmando diante do Senhor. Que seja o Senhor a sustentar, ó Deus. Que seja o Senhor, ó Pai, todos os dias o centro desse relacionamento. Eu oro, ó Deus, e declaro que o Alisson e a Isadora hoje, eles têm clareza a respeito da identidade deles, de marido e de mulher. E não importa o que o mundo diz, não importa as falácias, não importa
se todos desistirem, que eles continuem prevalecendo e permanecendo dia após dia. Quero declarar, ó Deus, que essa aliança que é firmada hoje, ela é para todos sempre, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ter os votos agora. Depois vocês pegam essa. Querida Isadora, para iniciar, quero lembrar o nosso primeiro encontro. Não estávamos sozinhos, estávamos na presença do nosso Senhor. Aquele encontro com Deus não poderia ter sido mais marcante. Tivemos as nossas vidas completamente transformadas. Pouco tempo depois, eu me lembro a primeira vez que te olhei naquela sala de cursão. Seu olhar doce e deslumbrante me marcou muito. Como não se apaixonar por um olhar tão puro e sincero? Sem dúvidas, o seu olhar é o mais belo do universo. A mulher mais linda de todas. Eu não perdia uma oportunidade em apreciar tamanha beleza e formosura. O tempo foi passando e eu via em você a resposta das minhas orações. Certo dia, eu te falei, um dia estaremos juntos. E olha onde nós estamos. Nosso um dia chegou. Minha alegria com você transborda. Sou completamente apaixonado por ti. Vale lembrar o quanto eu amo seu macarrão. E é como dizem, de fome eu não vou morrer. Você é excelente em tudo que faz. E a sua paixão pelo nosso Deus é algo tão precioso. Me inspira a ser o sacerdote da nossa casa e cumprir o meu chamado. Você é a mulher que Deus separou para mim. Consegue sorrir de todas as minhas brincadeiras, principalmente as que não têm graça nenhuma. Às vezes fica de bico. Quase sempre isso passa quando eu falo que te amo e ofereço um chocolate. Mesmo eu sendo tão difícil, obrigado por me amar e demonstrar tanto carinho e zelo. Saiba que será sempre eu e você contra o problema. Agradeço a Deus por sua vida, uma mulher íntegra e de valores. Prometo cuidar de você e da nossa família. Prometo te amar todos os dias. Quase me esqueci. Prometo lavar a louça para te ver descansar. Tem muitas testemunhas. Você é a minha mulher virtuosa, minha companheira, mais valiosa que os rubis. Eu amo você, meu amor, e é contigo que eu quero passar cada segundo da minha vida. Ai, eu tô nervosa. Querido Alisson, já escrevi várias cartas para você, até chegarmos à mais importante de todas, essa. Sempre amei livros e filmes de romance e eu via que devia parar de sonhar com um príncipe encantado porque eles não existiam. De fato, eles não existem. Mas você, o Alisson, você tem algo. Você tem o príncipe da paz habitando dentro de você. E foi isso que fez eu me apaixonar. Claro que ser bonito, alto, com a barba e uma voz bonita ajudou. Mas você, o Alisson, é com certeza a maior representação de Cristo na minha vida. Com tanto cuidado, bondade, proteção, amor, alegria e força. E isso é melhor do que tudo que eu já li, imaginei ou sonhei. Obrigado por ser esse homem temente ao Senhor, cavalheiro, gentil, apaixonado pela presença, responsável e atencioso. Você é muito mais do que eu pedi para Deus. Até porque, para a pequena Isadora, era apenas um marido com barba. E quando nós entramos na corte, que eu me lembrei dessa oração que eu tinha feito quando pequena, quando nem sabia das coisas, o Senhor me mostrou que Ele cuida de todos os mínimos detalhes. E esse dia é a melhor representação disso. Sempre que a gente sonhava com esse momento, falávamos um para o outro, um dia. E o nosso um dia chegou. Estou extremamente feliz em viver isso com você. E isso me faz lembrar das nossas várias orações para que o Senhor fosse o centro do nosso relacionamento, futuro casamento, para que Ele estivesse presente aqui hoje. E sou feliz sabendo que vou me casar com um homem que será o sacerdote e cabeça da nossa casa.
O meu desejo é ser uma boa esposa para você, edificar o nosso lar, ser sua auxiliadora, e eu prometo que vou te fazer feliz, te amar, ser submissa, ser fiel, te respeitar todos os dias da minha vida. Com carinho, de sua futura esposa. Eu, Alisson, faço com você uma aliança de amor. E diante das testemunhas, eu empenho a minha palavra em te ser fiel, em te suprir, proteger, estar com você em tempos de guerra e de paz, em qualquer circunstância, até que a morte nos separe. Eu, Isadora, faço com você uma aliança de amor. E diante das testemunhas, eu empenho a minha palavra em te ser fiel, te suprir, te proteger, estar com você em tempos de guerra e de paz, na abundância e na necessidade, na saúde e na doença, e em qualquer circunstância, até que a morte nos separe. Aleluia. Gostaria de que a ceia entrasse? Poderoso é o Senhor nosso Deus. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Como eu disse, o segredo de um bom casamento é colocar Cristo no centro, né? E este pão representa o corpo de Cristo, esse vinho, o sangue de Jesus. O pão, ele representa a igreja, a qual nós vamos ser transformados. Estar envolvido na casa de Deus é fundamental para termos um casamento feliz. É junto com os irmãos. É quando nós entendemos que não somos suficientes, mas precisamos sim da unção que há na igreja, no pastoreio, em cada um dos irmãos. É assim que nós crescemos, avançamos. Nos dias em que os nossos olhos estão sujos, os nossos irmãos estão ali para limpá-los, para nos dar visões, para nos levar a enxergar o verdadeiro propósito. Mas o vinho, ele representa uma vida sem condenação, sem acusações. São elas que fazem com que as vidas sejam destruídas. Mas Jesus, ele pagou um alto preço para que vocês fossem purificados. Não há mais pecado. Tudo já foi cravado lá na cruz do Calvário. Por isso a casa e o casamento de vocês será um lugar de graça, de abundante favor, de perdão, em nome de Jesus. Amém? Por isso, ao ceiarmos hoje, nós estamos colocando o Senhor Jesus em primeiro lugar. Amém? Pode sim, podem ceiar. Santo é o Senhor Deus.
vamos assinar nessa hora. Casamento civil. Glória a Deus. Gostaria de convidar todos a ficarem de pé para nós orarmos nessa hora. Gostaria que os pais aproximassem mais. Nós vamos liberar a bênção final nessa hora. Amém, irmãos? Eu gostaria que você orasse, declarando todas as verdades que eles vão viver nos próximos anos. Você é profeta de Deus, há poder na sua boca, nas suas palavras. Por isso abençoe e profetize sobre a vida dessa família a partir de agora, desse casamento, em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós queremos abençoar nessa hora. Eu abençoo, ó Deus, o Alisson. Declaro que ele é, ó Deus, esse sinônimo de força, de graça, que todos os dias da sua vida, ó Deus, ele venha ser esse marido que é o cabeça do seu lar. Eu abençoo a Isa, ó Deus, eu declaro sobre a Isadora, ó Deus, sabedoria, unção, graça, favor. Que essa casa seja cheia da unção do Senhor. Que por onde eles passarem, ó Pai, eles possam dar bons testemunhos. Que muitas vidas sejam alcançadas através desse casamento. Que eles cumpram o propósito do Senhor. Que nada venha lhes faltar, mas que eles possam desfrutar do melhor dessa terra. Eu os abençoo em nome de Jesus e declaro o poder do céu sejam liberados sobre esse lar. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Como ministro de Deus, ordenado ao ministério da palavra, eu os declaro marido e mulher em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoados sejam todos os que abençoarem este matrimônio. Paz, prosperidade, graça, unção, poder, virtude, cada fruto do Espírito flua nessa edificação. E o que Deus ajuntou, não separe o homem em nome de Jesus. Amém? Preparem as câmeras agora. Esse é o grande momento. Chega para lá. O Alisson, você como marido, como esposo, pode beijar a sua mulher. Pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e fez viver. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, por todo amor que ofereceu. Te mereço. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head. You know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want. Kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind.
I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof.